Olá, tudo bem? Começa agora o Alba Entrevista. Hoje nós vamos conversar com a coordenadora estadual de imunizações e vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis, CIVED. Seja bem-vinda aqui ao Alba Entrevista, a Kemi Erdens. Tudo bem, Kemi? Olá, tudo bem? Como vai, Luana? Tudo jóia. Um assunto aí que tem muita coisa para falar, que é vacinação, né? Bastante. É um mundo. Vacinação é um mundo. Tem muita coisa e é muito importante. Com certeza. E eu queria começar justamente falando da importância da vacina, né, e da função que a vacina cumpre. Então, a vacinação ela tem uma importância, um impacto muito relevante na saúde da população, né? Para você ter uma ideia, a vacinação junto com a água potável, né, foram as duas grandes medidas que levaram à redução de mortalidade infantil, redução de doenças infecto-contagiosas, né, e parasitárias. Então, a gente precisa manter, né, nossas elevadas coberturas vacinais para que a gente não tenha reintrodução de doenças, inclusive que a gente já conseguiu em outro momento eliminar. E o que é que aconteceu aí ao longo dos últimos anos, que alguns grupos, algumas famílias, algumas pessoas começaram a levantar bandeiras de que não iriam vacinar seus filhos? Porque era uma coisa que a gente não ouvia falar nos anos 80, nos anos 90, ao contrário, né? As pessoas aderiram às campanhas, acho até que a grande maioria continua aderindo, mas começaram a surgir aqueles grupos que, falando da vacina de forma totalmente contrária àquilo que a gente sempre ouviu falar, que era da importância dela na eliminação dessas doenças. E como é que vocês dessa coordenação veem isso? Verdade, assim, a gente tem observado, né, principalmente nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, uma redução das coberturas vacinais, que é aquilo que a gente mede, né, a quantidade de pessoas vacinadas dentre aquelas que devem se vacinar para cada imunobiológico. Isso não é uma coisa exclusiva aqui no estado da Bahia, né? É uma coisa que tem acontecido no Brasil e em vários países do mundo. Inclusive o movimento anti-vacina, né? Ele é muito mais forte em outros países. No Brasil ele ainda é um pouco restrito, mas ele tem ganhado força, né? Porque a globalização de tudo é tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Com certeza. Então a gente tem observado algumas pessoas que têm questionado a segurança da vacina, tem uma tendência de duvidar um pouco, né, do efeito, do benefício, e acabam, às vezes, elas não têm nem exatamente a decisão de que não vão se vacinar, mas elas têm algumas dúvidas e elas acabam atrasando essa vacinação e isso vai passando, as crianças principalmente, né, porque são seus pais que vão levá-las aos postos, acabam deixando de se proteger ou atrasando essa sua proteção e isso vai se acumulando ao longo do tempo e a gente tendo um acúmulo de pessoas suscetíveis, né, naquele território. Sem base científica, sem Exatamente. Comprovação de que as vacinas trariam alguma coisa prejudicial, é isso? Isso. Na verdade, a questão da ciência também influenciou um pouco. Por quê? Porque em algum momento, na década de 90, tem um trabalho que foi mais simbólico, né, publicado numa revista científica, né, de renome, associando a uma vacina, que é justamente a tríplice viral, com a questão do autismo. Uhum. Né? Esse trabalho foi extremamente questionado, né? Ele precisou ser feita uma revisão na sua metodologia e foi identificado que realmente não tinha nenhuma base científica e que havia conflito de interesses entre o pesquisador e laboratórios de vacina. Então, porque essa é uma questão também que precisa ser levada em consideração. Exatamente. Então, o que aconteceu foi que esse trabalho, ele foi retirado da revista, esse pesquisador, ele perdeu inclusive sua autorização, né, de exercer a profissão, né? Todos os outros pesquisadores publicamente se retrataram, né, colocando realmente que aquele trabalho não tinha base científica, mas os efeitos daquele trabalho publicado realmente a gente vê até hoje. Quanto mais no momento em que se Exatamente. deu, que é esse momento de multiplicação da informação, né? Exatamente. E aí tem as informações, como você disse, boas e as informações ruins, as chamadas fake news. Exatamente. E aí a gente tem tantas informações que são
publicadas em revistas científicas, mas a gente tem principalmente hoje a questão das informações falsas. Então a gente pode dizer, aqui afirmar que é um mito relacionar a vacina, seja da tríplice ou qualquer outra vacina, com uma condição como autismo ou como uma manifestação de doença rara, por exemplo. Exatamente. E também acontecem essas conversas, essas informações de que as vacinas poderiam causar doenças raras. Isso Exatamente. não tem Caiu base científica. Totalmente por terra, não tem nenhuma base científica. O benefício das vacinas ele é muito maior do que possíveis reações adversas que possam ocorrer. Reações adversas podem acontecer? Sim, né, estão previstas, mas são em sua grande maioria, né, imensa maioria, reações leves e locais. Né. Reações graves às vacinas são raras, né, são realmente raras. A depender da vacina, cada uma tem uma probabilidade, mas de um modo geral são extremamente raras. A gente falou há pouco dessa questão mercadológica, né, de conflito de interesse com produtores de vacinas. Existem muitas vacinas hoje, nem todas disponíveis na rede pública. Como é que é feita essa escolha? Saber o que vai disponibilizar para a população? Certo. Hoje a gente tem uma gama enorme de vacinas. Quando o programa de imunizações começou, ele começou com apenas 4 vacinas. Isso também é uma coisa que influencia hoje. A complexidade do calendário, né, de vacina, a quantidade de vezes que a família tem que levar a criança do momento que ela nasceu, né, que tem vacinas que ao nascer já podem ser ofertadas, até 1 ano de idade é uma quantidade enorme de vezes. Então isso também influencia, né, a dinâmica de vida das pessoas hoje, para ter que realmente se deslocar um posto, fazer várias vacinas, daqui a um mês ir de novo, levar seus filhos, enfim. Isso é uma coisa que influencia. Mas assim, o principal, né, que o Serviço Público de Saúde precisa pensar para decidir se vai introduzir uma vacina nova, e várias foram introduzidas nos últimos anos, são questões epidemiológicas. Então, assim, a vacina ela tem um benefício individual, né? Tem um benefício para mim, para você, para a criança, para qualquer pessoa que utilize. Mas o que o sistema de saúde precisa pensar é no benefício coletivo. Né? Porque quando o SUS vai introduzir uma vacina, ela não vai introduzir uma quantidade pequena, ela vai introduzir para uma população de milhões de pessoas. Então, você tem que levar em conta qual é o público que realmente está mais suscetível àquela doença, que aquela vacina vai conferir proteção. Quais são as contraindicações daquela vacina, para você saber que para determinado público ela não pode ser ofertada. Qual é a faixa etária que é mais exposta ao risco para contrair aquela doença. E qual é a possibilidade que eu tenho em termos de produção de vacina, que é importante, para eu conseguir absorver, né? Então, se eu tenho uma vacina que é para recém-nascidos, eu tenho um público. Se eu tenho uma vacina que vai ser ofertada para uma população grande, como é o caso da tríplice viral, que é até 49 anos, eu tenho que ter produção de vacina em nível mundial suficiente para eu garantir aquela vacina na rotina. Então, são várias questões que são levadas em conta, né? E a produção da vacina para o serviço público, para os postos de saúde, é uma produção própria ou o governo também compra em lugares onde se produz vacina tanto para a rede pública quanto para a privada? Os laboratórios são os mesmos, né? Seja a rede pública ou a rede privada, né, elas vão sempre comprar dos mesmos laboratórios. No caso da rede pública, é preciso seguir todos os trâmites, né, burocráticos da administração pública, de fazer licitação, né, abrir a concorrência para que se compre aquela vacina. Quem tem a atribuição de comprar a vacina no SUS é o nível federal, é o Ministério da Saúde que compra todas as vacinas em laboratórios, sejam nacionais, a gente tem alguns laboratórios nacionais hoje, produtores, mas em algumas situações precisa ser comprados em laboratórios fora do Brasil. E aí, vários países, né, não só o Brasil, compram dos mesmos laboratórios. Entendi. Né, e aí, os estados, né, o nível estadual, tem a atribuição de garantir a distribuição destes produtos para todos os municípios do estado. Então, a gente pode dizer que em relação à qualidade do que se compra, do produto que está sendo comprado, seja na rede pública ou particular, é a mesma? Sim, sem dúvida. Porque tem gente que ainda duvida disso, né? Eu vou juntar um dinheiro, não tenho sobrando, mas vou juntar para vacinar o meu filho na rede privada porque não confio na rede pública. Isso não existe. Não, existe um controle de qualidade, né? Existe um controle de qualidade bem grande. Precisa ser um laboratório que seja que a Anvisa, né, tenha passado por todos os controles da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e todo imunobiológico que chega também, ele passa por um controle de qualidade por um instituto que chama INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Então, todos eles passam por
pesquisas antes de irem para a sala de vacina. E é importante se atentar à qualidade não só do produto que é comprado, mas do armazenamento. Vacina, sem dúvida nenhuma, a qualidade dela depende de temperatura, de uma série de controles que é preciso fazer, né? Exatamente. As vacinas, elas precisam estar sempre acondicionadas numa determinada temperatura, né, que é de entre 2 e 8 graus, o tempo inteiro. Então, isso, imagina, esse controle vem, essa vacina vem de fora, né, o Ministério da Saúde envia para os estados, elas têm que estar naquela temperatura. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, a gente distribui para 417 municípios, então a gente tem que garantir um transporte, né? A gente tem caminhões refrigerados, né, que tem o controle de qualidade, então o termômetro ali o tempo inteiro, medindo a temperatura. Vão para as salas de vacina, a mesma coisa, na sala de vacina tem que estar condicionadas em equipamentos próprios para armazenamento de vacina e o tempo inteiro sendo monitorados. E na rede pública da Bahia, esse controle é rígido? Sim, é rígido, sim. Todos os municípios, né, têm pessoas capacitadas para fazerem esse monitoramento. Então, a gente tem um monitoramento de imunobiológico, existe um programa de monitoramento de imunobiológico. Se acontecer algumas situações, por exemplo, faltou energia naquele município, né, e aquela sala de vacina ficou sem energia durante um tempo, então, a depender da situação, isso precisa ser notificado, né? A gente chama de notificação de imunobiológico sob suspeita. Então, aquele imunobiológico fica sob suspeita para ser avaliado, para ver se ele vai poder ser utilizado ou não. Uhum. Porque a gente tem que garantir que a pessoa ela não seja apenas vacinada, mas que ela seja imunizada. Para ela estar imune realmente àquela doença, aquele produto tem que estar em qualidade. Com a qualidade. Com qualidade. Agora, a gente tem visto também, nos últimos 2 anos aí, uma falta de vacinas, né? Algumas vacinas que de repente ninguém encontra, nem no posto, nem na rede particular. A pentavalente é um exemplo. Por que isso acontece, né? E o que isso pode provocar também? Isso acontece eventualmente algumas irregularidades no fornecimento, né? Como o Ministério da Saúde centraliza essa compra. E o Brasil não é o único país que oferta, né? Embora seja um dos países que tem um maior programa de imunizações, né, gratuita para os seus cidadãos, mas vários outros países compram e muitas vezes do mesmo laboratório. Então, às vezes acontece de aquele laboratório não ter condições de produzir todas as milhões e milhões de vacinas necessárias. Até porque, cada vez mais, o nosso programa de imunização ele aumentou em termos de número de vacina e em público-alvo para ser vacinado. Então, são milhões realmente de doses todos os meses, né, a gente recebe. No caso específico da pentavalente, que você falou agora, uma coisa importante, o que aconteceu justamente para garantir a qualidade, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária identificou que um laboratório produtor, que essa vacina, esse lote específico foi produzido na Índia, não foi uma produção nacional. Ele tinha uma irregularidade na sua diluição. Não, na sua diluição. Ele não diluía da maneira ideal, né? Isso foi sendo identificado, então foi necessário recolher, fazer um novo controle de qualidade e aí ele foi reprovado. Uhum. Por conta disso, teve que se recolher todos os lotes desse laboratório e aí o Ministério da Saúde não tinha como repor de imediato as doses. Então foi uma situação específica, pontual, né, para garantir realmente a qualidade, então teve que recolher e a gente vai ter que esperar até outubro para a gente ter novamente essa vacina, né? Às vezes o cidadão, nós aqui na ponta, ficamos indignados, né, porque não tem a vacina, mas a gente busca o esclarecimento justamente para entender que pior seria se fosse distribuído um material, uma vacina que não tinha qualidade, para imunizar efetivamente, né, aquela população e a gente ter um engano, um número que diz que foi vacinado, mas no entanto não está imunizado. Exatamente. A gente vai continuar conversando, tem muito ainda para falar. No próximo bloco eu quero falar sobre sarampo, que é importante também, né, Akemi? Você que tem dúvida aí sobre essa vacinação, tantas campanhas em torno da vacinação do sarampo, a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho aqui no Alba Entrevista. Não saia daí, a gente volta já já. De
volta com o nosso Alba Entrevista. Hoje nós estamos recebendo aqui a coordenadora estadual de imunizações e vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis. Vamos falar agora sobre surto de sarampo. A Kemi Herdes, que está aqui com a gente, eu queria falar sobre esse assunto porque muita gente tem dúvida. Eu já tomei quando era pequeno, eu tomo de novo. Meu filho já fez o esquema, tem 5 anos de idade, mas eu não sei se eu tenho que dar reforço. O que está acontecendo em relação ao sarampo? Que voltou a ter casos, a gente já tem notificados casos aqui na Bahia, não é isso? Sim, sim. Sarampo é uma doença que o Brasil e as Américas, na verdade, tinham recebido em 2016 um certificado de eliminação do sarampo. É uma das doenças que estava em vias, né, porque a gente tem algumas fases para a gente erradicar uma doença. Erradicar significa que ela não tem mais possibilidade de ocorrer. A única doença erradicada do mundo hoje é a varíola, porque ela não existe transmissão em nenhum país do mundo. O sarampo ele estava no caminho, né? Então a gente já tinha eliminado das Américas em 2016. Mas aí começou a ocorrer casos, né? Somente em 2018. E esse ano passado, aliás, falando um pouco ainda do ano anterior, a região norte teve um grande surto de sarampo, que teve uma relação importante com o trânsito com pessoas residentes na Venezuela, né, que entraram no país e como muitas delas não tinham, né, a imunização para sarampo, e principalmente porque dentro daquela região do nosso Brasil a gente tinha coberturas vacinais baixas, porque a questão toda que a gente coloca é a importância de proteger a nossa população, de manter coberturas altas, justamente para mesmo quando que tenha houver contato. essas situações, até porque sarampo ele já circulava em outros países do mundo, na Europa, na Ásia. Então, como a gente tinha coberturas baixas, a gente chama de bolsões de suscetíveis. A gente vai acumulando suscetíveis aqui, né? Quando vem uma pessoa de fora, traz, né, o agente, que é o vírus, e aí promoveu um grande surto ano passado. Esse ano a gente tem uma situação um pouco mais crítica, porque a gente tem um surto muito importante em São Paulo, que é um estado populoso, que tem um trânsito de pessoas com todos os estados do Brasil, né? Então agora a gente tem, se eu não me engano, 16 estados do Brasil com transmissão de sarampo. No caso da Bahia, a gente tem quatro casos que foram identificados aqui, confirmados, sendo que apenas um é residente da Bahia. Mas a transmissão dele ocorreu em outro país, ocorreu na Espanha, né? Foi uma criança aqui de Salvador, que viajou com os pais, veio da Espanha e já veio doente. E ela não estava imunizada? Ela tinha a vacina. Existe uma possibilidade. Ela tinha todas as etapas da vacina? Ela tinha 2 doses da vacina. Aí a gente pode falar sobre isso um pouquinho também depois, da possibilidade de haver casos, né, mesmo em vacinados. Isso também é uma coisa prevista. E os outros 3 casos eram de residentes de São Paulo que estavam aqui, né, e que adoeceram em São Paulo, mas no momento eles estavam aqui, foram identificados. Ou seja, tem uma relação importante, né, com o surto de São Paulo. Então, de todos os casos hoje do Brasil, 97% são em São Paulo. Então, a gente está num momento crítico, um momento que a gente precisa melhorar nossas coberturas aqui, para a gente evitar que a gente tenha um surto aqui também na Bahia. E aí, como que foi feita essa campanha? Como é que foi pensada essa campanha? Pronto. E quem é que deve ir se vacinar hoje? Sei. Na verdade, a vacina contra o sarampo é uma vacina que é tríplice, né? É tríplice viral. Ela protege contra sarampo, rubéola e cachumba ao mesmo tempo. E ela está na rotina dos serviços, né? É uma vacina que, na rotina, ela é ofertada para criança de 12 meses e 15 meses, primeira e segunda dose, né? E para aquelas pessoas maiores do que essa idade, que não se vacinaram na idade correta, elas também podem se vacinar até 29 anos também com 2 doses, e de 30 a 49 anos com 1 dose. Certo? Então é uma vacina que está na rotina do serviço de janeiro a janeiro. Mas aquelas pessoas que têm mais de 29 anos e que sabem que quando eram crianças tomaram as 2 doses, elas estão imunizadas, não precisam se preocupar em tomar um reforço. Exatamente. Não é uma vacina que tem reforço. Não é uma vacina que tem reforço. É uma vacina que confere uma imunidade prolongada. Então, tem algumas vacinas que conferem imunidade mais curta. No caso da vacina tríplice viral, ela tem uma imunidade prolongada. Então, você tomar uma dose a mais não vai te ajudar
na sua imunidade. Mas hoje a vacina de sarampo, ela está para grupos específicos ou ela está aberta para quem quiser tomar? Ela está aberta até 49 anos. Então, até 49. De pessoas que não foram vacinadas. Isso que você falou é importante. Quem já foi vacinado, que comprove, né, que tenha no cartão, porque às vezes a gente, pela memória, não é difícil, lembrar, então é importante ter o cartão. Quem já foi vacinado não precisa se vacinar de novo. E se você não lembrar? Se você não lembrar e não achar seu cartão, é melhor se vacinar. É melhor se vacinar. Não tem problema? Não tem problema. No caso, assim, não é a pessoa já está imunizada, mas se ela tomar uma nova dose, também não vai ter um problema de saúde. Não vai ter um problema, mas a gente gosta sempre de reiterar para a população que valorize seu cartão, que guarde seu cartão. É um documento, não é um papel que você recebe e joga fora. É um documento que você deve guardar junto, né, com seus outros documentos, para justamente não tomar doses desnecessárias. Né? Você saber, ó, eu fui vacinado, mas eu tenho um registro aqui. Essa coisa do cartão, ela é bem... Todo mundo, acho que hoje em dia, pensa num cartão digital, né? Aqui na Assembleia existe um projeto de lei que está, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça para a criação do cartão digital de vacinação. Isso seria uma boa ideia, né? Porque você armazenar esses dados de forma eletrônica, que qualquer clínica ao acessar via CPF, seja um posto de saúde, seja uma clínica particular de vacina, ela pudesse ter acesso a essas informações? Não, claro, às vezes existem 3, 4 cartões de vacinação diferentes. Assim, na verdade, o programa de imunização, ele avançou um pouco nos últimos 5 anos em relação a isso, porque a gente implantou, né, foi o Ministério da Saúde que implantou um sistema de informação nominal. Porque antes, o sistema não era nominal, simplesmente contava. Naquela sala de vacina, você vacinou quantas pessoas de tal idade e registrava só o número de vacinados. Hoje, o registro ele é nominal. Então, é possível recuperar a informação daquela pessoa se ela se vacinou, mas somente dos últimos anos. Então, quem se vacinou 10 anos atrás, a gente não vai ter essa informação. Esse banco de dados ela vai ter que ser construído a partir do momento que o sistema foi implantado. Né? Mas eu acho que tudo que puder agregar, né? Inclusive para o próprio paciente poder consultar, né, esse cartão digital, acho que teria essa possibilidade, né? O próprio paciente sem saber dúvida. Consultar em algum sistema se ele já foi vacinado. E aí se ele tivesse os cartões anteriores... Eu não sei, não estou assim por dentro do pormenor do projeto de lei, mas provavelmente se ele informar e apresentar e conseguir ir lá e fazer um cadastro onde ele coloque as vacinas que ele já tomou mesmo na infância, isso também vai poder ser acessado, né? Acho que isso ia facilitar, de qualquer forma, a vida tanto da pessoa, do cidadão, quanto das salas de vacina, porque com informação a gente vai com muito mais certeza, né? Isso, sem dúvida. Em relação à cachumba, você falou da tríplice que cobre aí sarampo, rubéola e cachumba. Existem casos ainda de cachumba também, né? Existem, sim. A cachumba é diferente do sarampo e da rubéola, que são doenças que têm um controle maior em relação a um plano nacional, um plano mundial de eliminação. Não é uma doença que entrou muito nesses planos, né? É uma doença que, eventualmente, a gente tem surtos, né, de cachumba, até porque, mesmo sendo da mesma vacina, na mesma dose, para as 3 doenças, mas o componente cachumba, ele confere uma imunidade um pouco menor do que o sarampo e a rubéola. E aí fica mais suscetível mesmo vacinado. Você pegar, é mais fácil pegar cachumba do que as outras duas. E aí, até para falar um pouco daquele caso que eu falei, toda vacina, ela tem, como qualquer produto que a gente use, sempre tem um percentual de pessoas que não vão conseguir... Exato. Então, em geral, de um modo geral, as vacinas, elas têm uma eficácia de aproximadamente 95%. Então, sempre a gente vai ter 5% de pessoas que não vão responder. Né? Então, isso pode acontecer. Foi o caso do sarampo. Dessa criança, Então, né? Isso é uma coisa esperada. Em relação aos esquemas, porque eu acho que isso confunde um pouco também a população, né? Você falou de ter que ir todo mês, praticamente, quando há uma criança, você tem que voltar na sala de vacina e de você se perder um pouco, porque a gente recebe quando a criança nasce, logo o caderninho ali que você acompanha tudo, mas aí vem uma técnica de enfermagem que faz uma assinatura que entra na outro quadradinho, é tudo muito pequenininho. Tem vacinas que são dose única, tem outras que 2 doses, 3 doses, reforço depois de tantos anos.
E não tem como ser diferente, né, Kim? Não tem como ser diferente. Porque, assim, tudo isso é baseado em estudos, né? Ele vai se identificando e, às vezes, vai mudando, né? Tem algumas vacinas, inclusive, que você inicia com um esquema de 3 doses. E aí vamos fazendo estudos observando que com 2 doses você consegue conferir a mesma imunidade. Aí você reduz para 2 doses. Aconteceu isso com HPV. A HPV começou com 3 doses e depois se reduziu para 2 porque se viu que uma dose a mais não iria melhorar a imunidade daquela pessoa. Mas para algumas vacinas não tem jeito. Então a gente tem a pentavalente, por exemplo, que são 3 doses, né? Aos 2, 4 e 6 meses. Né? Por outro lado, é uma vacina que está protegendo contra 5 doenças ao mesmo tempo, numa única aplicação. A febre amarela também mudou o esquema. A febre amarela mudou o esquema. A gente fazia aqui no Brasil, de 10 em 10 anos, um reforço. Aí a OMS, alguns anos atrás, já tinha orientado que uma dose para a vida toda era suficiente. O Brasil demorou um pouquinho a adotar o esquema, mas acabou adotando esse esquema. E tudo também pode ir mudando, porque as pesquisas vão sempre se aprimorando, os produtos também podem ir mudando e aí as coisas têm que acompanhar. Mas realmente os esquemas eles são complexos. É muito importante que quem está na sala de vacina também registre adequadamente, oriente a família adequadamente quando é que ele tem que retornar ao posto, né? E a gente tem também disponível no site do Ministério da Saúde, nos sites da Sociedade Brasileira de Imunizações, informações sobre o calendário, né? O calendário da criança, o calendário do adolescente, do adulto, que também tem vacina para adulto, do idoso e da gestante, que é uma particularidade, né, que também precisa se proteger. É isso, a gente está falando também de doenças aí que assustam pelo nome, né? Sarampo, ninguém quer pegar sarampo, coqueluche, tantas outras que a gente está falando aqui, febre amarela, mas a gripe também mata. Isso. E nossos dados não são dados assim que a gente gostaria de ter, gostaria de diminuir, é claro, cada vez mais. Como é que está em relação à imunização contra as gripes, né? Porque são vários sorotipos, cada ano muda um pouquinho também. Fala um pouco sobre a gripe. A vacinação da gripe é diferente das outras vacinas que estão na rotina, ela é uma vacinação exclusiva no período de campanha. Então a gente só tem vacina da gripe disponível uma vez por ano, um período, né, do ano, que é o período que antecede o período de maior transmissão, né, que antecede o inverno. Então é bem interessante a vigilância da gripe, da influenza, que é uma vigilância mundial. Então se faz uma vigilância dos tipos de vírus que circulam, porque são vírus muito mutáveis, os vírus da gripe, são vários tipos, eles mudam muito, né, de um ano para o outro. E aí vai se recolhendo as amostras daqueles pacientes, vai se identificando os tipos, as cepas, os subtipos, né, e aí a OMS, baseada nessa rede de laboratórios, né, que estão espalhados pelo mundo inteiro, identifica quais são os principais tipos de vírus circulando no hemisfério sul, no hemisfério norte, em tal continente, e indica a vacina esse ano, o ano que vem, tem que conter esse tipo, influenza H1N1, influenza H3N2, influenza B, cepa tal, né? E aí os laboratórios correm para produzir a vacina para entregar o mais rápido possível. Então esse ano a gente recebeu a vacina e iniciou a campanha no dia 10 de abril, né? A campanha de influenza. Com um público bem grande, né? Aqui na Bahia foram em torno de 4 milhões de pessoas que estavam no público-alvo para se vacinar e nesse período, um pouco depois, começou realmente a ter já os casos de influenza. Infelizmente, a gente não atingiu a meta da cobertura, que seria de 90%, principalmente para os públicos de criança e gestante, que são públicos muito vulneráveis, né? Que podem desenvolver a doença de forma grave, que podem evoluir para óbito. Então, é sempre um trabalho muito assim... Mas no caso da vacina da gripe, tinha grupos específicos, né? Grupos específicos, crianças... E nesse caso, não é mais vantagem abrir para um público-alvo maior? Porque a gente também ouve nas ruas isso, as pessoas dizendo, mas poxa, por que não faz para todo mundo? Porque às vezes o pai, se fosse junto, vacinasse todo mundo, talvez você tivesse esse apelo maior. É aquela questão que a gente sempre tem que estar dosando, né? Quem é que tem mais risco de adoecer? Não, nem é de adoecer. No caso da gripe, é de complicar e morrer. De ficar mais grave, né? E a quantidade de vacina que você tem disponível, né? Porque você imagina, mais de 200 milhões de habitantes a gente tem no Brasil, né? Será que a gente tem condições de ofertar a vacina para o Brasil todo? Será que os laboratórios que produzem essa vacina têm condição de produzir vacina para tantas pessoas? Quando você aumenta também muito o público que recebe a vacina, você também aumenta o número de eventos adversos. Né? Então tem uma série de questões.
E realmente, se a gente fizer a análise de todos os casos, todos os óbitos por influenza, a gente vai observar que mais de 90% deles foram em crianças pequenas, em idosos ou em pessoas que têm alguma comorbidade, que são os principais grupos-alvos. Perfeitamente. A gente volta daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com a Kemi Erdens. Ela é coordenadora estadual de imunizações e vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis, CIVED, da Secretaria Estadual de Saúde. E também a gente vai ter as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, o Alba Entrevista volta já já. De volta com o nosso Alba Entrevista, hoje recebendo a Kemi Erdens, ela que cuida e é coordenadora de toda a parte de imunização da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu queria que você falasse um pouco da coordenação. Qual é o trabalho de vocês lá, Kemi? Pronto, então a gente, sendo da Secretaria Estadual, a gente tem a missão, né, de orientar todos os processos relacionados à imunização no Estado da Bahia. Então, a gente costuma dizer que somos ordenadores da política de imunização no Estado. Cada esfera de gestão no SUS tem um papel. No caso da esfera estadual, a gente tem um papel em relação aos imunobiológicos, de garantir a distribuição desses imunobiológicos para todos os municípios do Estado. A gente recebe, armazena e entrega essas vacinas para todos os municípios, garantindo sua qualidade, E a gente também realiza todo o processo de capacitação dos municípios, através das nossas regionais de saúde, e todo o processo de apoio institucional aos municípios para a execução das ações. Quem executa, de fato, a vacinação nas salas de vacina são os municípios, mas precisa de todo um suporte, do apoio, da capacitação, do Estado para fazer isso. É uma rede, na verdade. É uma rede. É uma rede SUS. Que se complementa. Exatamente. A gente já falou de sarampo, falamos também de gripe, um pouco aí da coqueluche, da cachumba. Eu queria falar de poliomielite, porque no intervalo que a gente estava conversando nos bastidores, e você estava falando, Kemi, que é uma doença que está muito perto também de ser erradicada, mas a gente não pode vacilar com a nossa cobertura vacinal, Exatamente. A polio, que na década de 60, 70, sequelou muitas crianças, e a gente, graças a Deus, hoje não vê mais aquelas crianças, com as deficiências motoras, graças à imunização em massa, das crianças, que permanece. Porque enquanto uma doença ela não é erradicada, a gente tem que manter a vigilância e a vacinação. A polio é a doença que está mais próxima de ser erradicada, porque apenas 2 países no mundo ainda têm transmissão da polio, somente 2. A gente não tem polio aqui desde final da década de 80, aqui no Brasil. Mas a gente precisa continuar mantendo nossas coberturas, porque enquanto existe ela em algum lugar do mundo, a gente tem um risco. Se tiver pessoas suscetíveis. Eu imagino vocês lá que ficam, quando aparece um caso como agora que apareceu o sarampo, deve ter sido uma grande decepção, verdade, porque são pessoas que labutam mesmo, trabalham e ficam ali naquela expectativa. Olha que coisa maravilhosa dizer que uma doença foi erradicada. Nossa. Agora, enquanto nós temos essas doenças que são assim antigas, a gente pode dizer, e que continuam aqui ou ali, ou em 2 países que seja no mundo, a gente tem também doenças novas que vão surgindo, que vão ganhando força. Recentemente a gente viu a Zika, que nos assustou demais, que trouxe muitas crianças sequeladas também, questões aí familiares que são profundíssimas para se tratar e para conseguir dar qualidade de vida para essas pessoas, não só para as crianças, mas para a família como um todo. E essas, a dengue, a zika, a gente ainda não tem vacina na rede pública, mas dá para sonhar com vacina para anti-mosquito Aedes aegypti, que esse devia ter uma vacina para ele, que ele passa tanta coisa. Eu acho que a vacina contra a dengue é um grande sonho, assim, que já tem muitos anos, várias pesquisas, tem várias vacinas que estão em diferentes fases de pesquisa, porque para você registrar uma vacina são muitas fases, laboratoriais, aí testes em animais, depois testes em humanos, para que você consiga atestar que aquela vacina ela é segura e ela é eficaz, No caso da dengue, é uma vacina bastante difícil, porque você tem 4 sorotipos,
com comportamentos diferentes, que agem de uma maneira muito intensa no sistema imunológico. Então, hoje, a vacina que está disponível no mercado, ela é uma vacina que já avançou bastante, mas ela ainda não é aquela vacina ideal, vamos dizer assim, para que seja implantada em num contingente populacional muito grande. Que para a gente fazer isso no SUS tem que ser num contingente grande, senão não tem sentido. Claro, você tem que obedecer uma série de requisitos para poder receber a vacinação. Então, ela não é uma vacina ainda que tem uma excelente efetividade, ou seja, ela não confere imunidade, como, por exemplo, uma vacina de sarampo. Não chega aos 95%. Não chega a 95%. E para cada sorotipo é diferente, também ainda tem isso. Você tem uma eficácia maior para determinado sorotipo, para outro sorotipo não tem tanto. E, além disso, ela influencia na questão imunológica, de modo que hoje a orientação é que só deve tomar a vacina quem já teve dengue uma vez antes. Então, você depende, inclusive, de um teste sorológico para identificar se aquela pessoa já teve contato com outro vírus antes, para que ela seja vacinada. Então, isso tudo é uma logística, né, operacional que também para o SUS é um pouco complicado. Então, as pesquisas continuam avançando, eu acredito que sim. E para Zika momento, também, né? Para Zika já há alguns estudos. Já há alguns estudos também, né? Muitos estudos, porque foi uma emergência de saúde pública de importância internacional, né, a introdução do Zika, com a questão da microcefalia. Então, muitos estudos estão em andamento, mas ainda não temos aquela vacina, né, a ponto de já poder implantar no SUS. Aproveitando o assunto, a gente não pode deixar de falar que o ideal é a gente prevenir, né? A gente não deixar a água limpa, parada por muito tempo, que é ali que o mosquito deposita seus ovos e depois vão surgir aí novos transmissores. Então, aproveitando para contar com a sua ajuda também, porque isso depende de nós também, para que a gente possa, pelo menos, amenizar a situação. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores para a gente correr aqui para dar tempo. Yasmin Brasileiro, daqui da Pituba, daqui de Salvador. Ela diz, vi que houve uma morte por H3N2 aqui na Bahia. Foi o único caso da doença? Certo. Yasmin, né? O Yasmin. Infelizmente não foi o único caso. A gente teve, nesse ano de 2019, uma circulação até maior do H3N2 do que do H1N1. Tivemos os dois. E a gente teve alguns óbitos pelos dois sorotipos. A gente está falando de gripe aí. De gripe, quem não pegou o outro bloco, a gente falou dos sorotipos da gripe, H3N2. Eles são equiparados em relação à gravidade, o H1N1 com H3N2? Todos os dois podem levar a complicações e óbitos. O que vai depender muito é a condição da pessoa. Sim. Então, se é uma pessoa que tem uma comorbidade, uma doença crônica, uma diabetes, né, uma pneumopatia, ou um idoso, ou crianças pequenas, elas são sempre mais suscetíveis. Vamos para a pergunta do Lucas Vieira, lá da cidade de Paulo Afonso. A meta de vacinação da gripe foi atingida? A gente já falou que infelizmente não. Infelizmente não. Ainda há vacina da gripe nos postos? Não, muito pouco. Apenas para alguns pacientes especiais que têm uma indicação maior, né, para tomar. E aí, principalmente no centro de referência de imunobiológicos especiais, mas na rotina do serviço, de um modo geral, não temos mais não. E é bom sempre ficar atento aos jornais, às informações em relação à nova vacina, que ano que vem, né? Aí vocês já começam a falar sobre esse fevereiro, mas para abril começar a campanha. O Bernardo Pita, lá da cidade de Jiquié, quer saber qual o número de casos de sarampo aqui na Bahia. A gente também já falou sobre isso, a gente pode repetir. Pronto, a gente tem sempre a notificação, aqueles casos suspeitos, pode ser sarampo, aí notifica, isso é muito importante. Então, em termos de notificação, a gente recebeu 360 notificações, mas a grande maioria já foi descartado, não era sarampo, e de residente na Bahia, a gente tem apenas um caso confirmado que foi importado, né, porque veio de fora. E os outros 3 casos foram de pessoas de São Paulo que estavam aqui na Bahia. E quais os principais sintomas? Pronto, sarampo, febre muito alta, algum sintoma respiratório sempre acontece no sarampo. Então, uma coriza, né, conjuntivite, espirros, né, tosse. É um quadro de uma virose, às vezes, mas com uma febre muito alta. E com manchas, que é a característica bem marcante do sarampo, né, que a gente chama de exantema. São manchas vermelhas pelo corpo, né, que de um modo geral elas começam em cima e vão descendo. A gente chama sentido cefalocaudal. Isso demora alguns dias ou isso acontece assim de forma... É uma doença aguda, mas primeiro começa a febre, o sintoma respiratório e poucos dias depois, 2, 3 dias depois, começam os exantemas. É bom ficar atento, como você disse, procurar um serviço para notificar e esperar um resultado negativo. Isso. Thales Costa, da Vila Laura, pergunta quais as faixas etárias devem se vacinar contra o sarampo. Pronto, Thales.
É bem ampla a faixa etária. A prioridade sempre são as nossas crianças, é claro, né? Então, a criança de 1 ano já toma a primeira dose e com 1 ano e 3 meses toma a segunda dose, ela está imunizada. Mas é uma vacina que está ofertada na rotina do serviço até os 49 anos, sendo que até os 29 é preciso ter 2 doses. E de 30 a 49, com 1 dose, você já é considerado vacinado. Eu vou juntar com a pergunta da Renata Mello, de Vilas do Atlântico, porque também é sobre sarampo, e ela pergunta até quando a vacina de sarampo será oferecida nos postos? Na rotina. De janeiro, a gente chama lá a gente diz que é de janeiro a janeiro, porque não é uma vacina de campanha, não é uma vacina de um momento específico, é uma vacina que está na rotina do serviço há muitos anos, inclusive. A Luana Alves, da Caixa d'Água, quer saber se ainda está acontecendo o surto de febre amarela. Não, aqui na Bahia a gente não tem caso de febre amarela, não temos, não somos um estado, né, que tem a transmissão da febre amarela, não temos casos humanos. O que a gente teve aqui foi o vírus da febre amarela identificado em animais, em macacos. Isso, eu ia até falar dos macacos que morreram, teve uma época que a gente achava macacos mortos, as pessoas que ficavam... Vocês da Vigilância Epidemiológica sempre fazendo alerta. Não matem os macacos porque eles nos avisam se a doença está circulando, né? Exatamente, eles são muito importantes. Porque o que acontece com os macacos? Eles são muito sensíveis ao vírus da febre amarela. Então, se eles forem infectados pelos vírus, eles vão adoecer e morrer. Então, quando acontece isso, é um sinal de que o vírus está circulando no ambiente e que a gente precisa tomar alguma atitude. Então, a cobertura vacinal tem que estar sempre boa, porque a gente teve transmissão importante em alguns estados do Brasil, inclusive próximo nosso, Espírito Santo, Minas Gerais, que teve uma transmissão bastante importante da febre amarela. Mas aqui na Bahia não tivemos caso. Pronto. Então, Luana, essa informação de se ainda está acontecendo, nunca aconteceu. Aqui, nos últimos anos, na Bahia não registrou casos. O último caso humano de febre amarela na Bahia foi no ano de 2000. Pois, há quase 20 anos, né? Letícia Souza, agora a última pergunta, ela é do bairro de Estela Maris. Como se dá a escolha do grupo de risco para cada vacina? Bom, exatamente isso. Sempre a gente leva em consideração quem é que está mais exposto a adoecer, quem está mais exposto a ter complicações e, por consequência, quem está mais exposto a morrer. Então, para cada doença tem um público diferente, né? Vamos dar exemplos. Então, tem doenças que você tem uma gravidade muito grande. De modo geral, crianças têm sempre uma possibilidade de ter ser um caso mais grave. Muitas vezes idosos também. Em algumas doenças, a gestante é fundamental que ela se imunize, né? E tem também algumas vacinas, por exemplo, a gente procura aquele grupo que está mais exposto. HPV, por exemplo, né? Por que a gente escolheu? A gente não, né? O Ministério da Saúde definiu que o público-alvo são os adolescentes, porque eles devem se proteger antes, né, de ter vida sexual ativa, quando eles vão estar mais expostos ao vírus, né? Então, aquela faixa etária é importante. Então, não tem sentido você vacinar já desde 1 ano, 2. Então, a partir de 9 anos, as meninas, e tem uma janela, e a partir de 11 anos, né? Os meninos. Tem uma janela para o HPV. Não é que acima de 9 anos qualquer pessoa pode se vacinar. Na rede pública você tem que estar dentro da faixa etária. Exatamente, de 9 a 14 anos. Mesmo se a menina já tem 16 e não se vacinou, ela não consegue mais se vacinar. Isso. No momento, ela é ofertada apenas para esse público. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Eu imagino também que há sempre uma busca por ampliar a oferta, mas se esbarra aí em algumas questões, como custo, né, como controle. Exatamente. Sempre está sempre ampliando, né? Então, muitas vezes a vacina ela é introduzida, ela é ofertada apenas para públicos bem específicos, né? Inclusive nos centros de referência de imunobiológicos especiais, só para aqueles pacientes que têm realmente um grande risco. E depois a gente vai ampliando, né? Vai a depender da capacidade também de produção da vacina. A gente está chegando ao fim, Hakim. Eu queria que você falasse um pouco da importância de buscar informações verídicas sobre esse assunto, né, tão importante que é a vacina. Certo. Eu queria realmente chamar muita atenção para isso, né, porque hoje é impressionante o volume de informações que a gente recebe nas redes sociais, no WhatsApp, e muitas vezes a gente clica ali, repassa sem ter realmente ideia da fonte, né? Então a gente acaba repassando, infelizmente, muita informação falsa. Num clique. Então, eu peço que vocês sempre procurem fontes seguras de informação. Em relação à saúde, especificamente em relação à imunização, a gente tem o site do Ministério da Saúde, a gente tem o site da Secretaria de Saúde do Estado, onde a gente publica também informações, notas técnicas, boletins,
né? E também temos o site da Sociedade Brasileira de Imunização, que é certificado, inclusive, mundialmente como um site seguro, né? Porque existe uma preocupação mundial com a questão da informação hoje, para que a gente não reproduza, não multiplique informações falsas, que a gente sempre olha as informações verdadeiras. Com relação à vacina, né, a gente tem produtos de excelente qualidade, de excelente controle de qualidade e de alta segurança e de muita efetividade, que nos ajudou muito no passado a eliminar doenças, inclusive. Então, a gente precisa realmente que a população continue confiando nas vacinas, né? Os eventos adversos, eles existem, mas eles são raros, os graves, e aqueles que acontecem com maior frequência são leves e locais, não são efeitos de grande, né, magnitude. Com certeza, o benefício de se vacinar é muito maior do que o risco de adoecer e morrer por alguma dessas doenças. Eu confio, Akemi, agradeço pelo trabalho de vocês. Já estivemos aqui também com Ramon Saavedra, que é maravilhoso, sabe tudo de vacina. Vocês estudam muito, a coordenação está de parabéns. E muito obrigada por vir aqui até o Alba Entrevista, a nossa TV Alba, para prestar esses esclarecimentos tão importantes para a população. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e também compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Alba Entrevista. Tchau, tchau.